olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Mundos, mais um episódio dessa temporada. Eu sou Rafael e estou muito bem acompanhado aqui hoje de alguns outros docentes, estudantes de logosofia. Nós vamos falar sobre temas muito interessantes que cada um tem vivido e experimentado no estudo dessa ciência. Me apresentando rapidamente, como eu falei, sou Rafael Dalmoro, sou engenheiro civil, sou docente da Fundação Logosófica também e estou acompanhado aqui do Augusto, que vai se apresentar também para a gente. Tudo bem, pessoal? Eu sou Augusto, para quem não me conhece, né? Eu sou fisioterapeuta e estudante de logosofia. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Bruna, eu sou gerente de projetos, trabalho na área de tecnologia de informação há alguns anos e também sou estudante de logosofia e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olá, pessoal. Eu me chamo Humberto, eu sou bancário aposentado e estou também estudante de logosofia. Que beleza! Então, vamos começar um pouquinho o nosso bate-papo hoje. A ideia é que aí vocês contem um pouquinho das experiências, do que tem encontrado, né, na busca desse estudo sobre si mesmos, né? Humberto, eu vou direcionar primeiro para você. A gente, há algumas semanas, aí teve um workshop conduzido por você sobre um tema bastante interessante, né? Que é a impulsividade versus a contenção. E eu não vou dar spoiler, porque eu quero ouvi-lo aí, mas é interessante que o autor da logosofia, nesse livro que está na tua mão aí, inclusive, né, que é o Deficiência e Propensões do Ser Humano, fala sobre esse conceito, né, de deficiências, que é basicamente um pensamento enquistado na mente, né? Esse é o conceito que ele usa. É como um cisto ali mesmo que tem que ser trabalhado para ser retirado, né? E você contou muito bem essa experiência que você teve aí ao longo da vida, eu diria, no controle dessa deficiência e no contorno dela e como usar, né, esse pensamento contra ela, né? Especialmente a contenção. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência, me conta um pouquinho como é que foi experimentar aí essa realidade que o autor traz no livro e levar à vida. Muito bem. Bom, antigamente eu não estudava logosofia, então eu agia como eu achava que era correto. Aí teve casos em que, por exemplo, eu agi muito errado. Até posso dar um exemplo. Antigamente eu ajudava minha mãe numa sorveteria. Então, por exemplo, chegava um cliente, solicitava um sorvete, a minha mãe preparava, eu servia ao cliente, estava tudo certinho. Mas um belo dia, a minha mãe não pôde estar presente e naquele dia fui eu preparar o sorvete. Chegou o cliente, uma moça, que já estava meio de olho, né? E eu fui preparar o sorvete para ela. Ela já sabia como é que era o sorvete feito pela minha mãe. Mas daí eu disse assim, eu vou fazer do meu jeito. Vou caprichar. Quero ver se eu conquisto essa moça. Fui lá, fiz um banana split para ela. Caprichei, botei a bananinha, 3 bolinhas, as castanhas em cima, as cerejinhas. Deixei eu no ponto. Servi ela comeu sorvete, e aí, de repente, ela disse, Beto, gostei dessa maneira como tu fez o sorvete. Foi legal. E eu, em vez de agradecê-la, falei assim, tá vendo? Não é só minha mãe que sabe fazer, não é só a Dona Luísa, eu também sei fazer isso. Falou para ela. E eu disse, meu Deus, o que eu falei? Nesse momento eu percebi que foi um ato de impulsividade, um pensamento que veio me dizendo que eu era melhor do que a minha mãe, por exemplo. E não era isso que eu queria dizer para ela. Eu devia era ter agradecido. Bom, para você ter uma ideia, acabou o namoro aí, porque... Sem antes nem começar. Nem começou. Então, o que eu senti nesse momento? Que alguma coisa dentro de mim me fez agir sem que eu quisesse. Uhum. Então, o Augusto tem uma batatinha para mim que eu estou com fome. Vocês já combinaram aí o negócio. Então, chegou a pegar uma... que foi lá? Que foi isso? Espantou, porque isso foi a reação que eu tive
no momento que eu falei aquilo que eu não devia ter falado. Entendi. O pensamento sai como essa cobra, Saiu assim. que nem a cobra. Tal qual a cobra ali, estourando tampa. Então, sobre isso, depois eu fui estudar logosofia. Eu vou ler um pouquinho desse livro onde diz sobre essa deficiência que você citou, que é a impulsividade. Então, quem escreveu esse livro, e eu gostei muito, é do maestro Raul Sol, diz assim: essa deficiência atua de forma intempestiva, pois o arrebatamento mental que a caracteriza influi irresistivelmente sobre a vontade, obrigando-a a ceder. O pensamento que a excita pareceria estar espreitando uma oportunidade para saltar, como no exemplo da cobra aí, encerrado numa caixa de surpresas. A impulsividade é, em síntese, um pensamento impetuoso que provoca a reação imediata da mente ante qualquer excitação ou motivo que surja, atiçando. Em todos os casos, ele se manifesta como um ato irrefletido. Então, a partir do momento que eu conheci essa deficiência, eu também comecei a procurar o que é que eu deveria fazer para controlá-la. Então, primeiro a gente vai, né, vive a experiência, vai buscar ali, né, um pouco do método, né? Vai buscar ali naquele texto, assim, qual delas quer, porque tem a impulsividade, tem a raiva, tem outras também, né? Tem 42 nesse livro, né? Exato. E foi buscar qual que era aquela que mais se aproximava ali, ou pelo menos a que tu entendia que tinha encontrado. E aí foi dando esses passos para, como é que ela se coloca na minha realidade? Porque aqui não diz assim, ninguém falou nesse livro, vai acontecer quando estiver servindo um sorvete lá, né? Não tem... É falado de uma forma mais ampla, mas cabe a nós, enquanto investigadores, buscar essa realidade na nossa vida, né? E é interessante como ela descreve muito bem, né? Eu também, assim, algumas vezes sou impulsivo ainda, né? E esse é um aspecto importante, não é porque li no livro que eu já aprendi. É muito mais um trabalho constante, né? E aí, como é que foi, então, essa busca por, primeiro, identificar, buscar selecionar esse pensamento, entender que ele muitas vezes nem é seu, né? Esse também é algo que o autor da logosofia nos ensina, né? Que a mente é povoada por pensamentos que não são nossos, muitas vezes, que estão ali e influem sobre a vontade. Esse também é um conceito que está ali nesse trecho. Porque né, tu não queria a tua vontade lá naquela experiência do sorvete, era, conquistar a moça, né? Não afastar ela. E como é que foi isso, então? Aí depois você foi, então, buscando outros momentos na sua vida que tiveram isso, e aí você foi buscando aplicar o que o autor chama de antideficiência, é isso? Exato. Só para ter uma analogia. Aqui na caixinha, no pote, existe um mecanismo aqui que segura a cobra dentro. Então, a partir do momento que esse mecanismo é acionado, a cobra salta para fora. No nosso interno, também existem impulsos, existem mecanismos. O que é que eu devo fazer para identificá-los? A partir do momento que eu consigo identificá-los, existe um ensinamento chamado contenção. Então, eu percebo que vai acontecer isso, eu evito de fazer isso naquele momento, seguro, é uma contenção. Eu deixo de fazer algo errado. Então, eu deixo de fazer aqueles atos que, irresistivelmente, eles saem se você não se controla. Irrefletidamente. Irrefletidamente. Mas é interessante, né? E até perguntando para o Augusto, que também estuda, né? Como é assim? Basta ler ali o trecho e toda vez eu vou conseguir atuar com essa antideficiência ou com esse pensamento de defesa? Como é que é isso? Como é que vocês têm vivido isso? Bruno também fica à vontade. O que tu acha, Rafael?
Olha, conhecendo por experiência própria... Eu preciso dizer que ler, reler, né? A gente faz muito isso, porque, assim, na vida da gente, a gente tem os momentos que a gente tá prestando atenção e tá tudo bonito. E, às vezes, não. Eu tenho uma experiência que eu acho que cabe bem até nesse sentido, assim, né? De identificar esses pensamentos que estão ali. E, às vezes, a gente não percebe, eles tomam as rédeas e saltam, né? Eu vivi uma situação... Logo que eu viajei para São Paulo, fui fazer minha residência, toda essa questão, e tava sozinho, né? E meu celular estragou. Simplesmente, assim, ele desistiu de viver. E o que acontece? Pô, eu preciso de um celular, preciso falar com a minha mãe, preciso falar com a minha namorada e tudo isso. Na pressa, entrei correndo na internet, busquei loja, busquei preços, escolhi um modelo. Aí eu fui lá, selecionei, tava tudo certo, o número do cartão e tal. Quando eu vi, eu já estava fazendo o quê? Comprando a coisa errada, na pressa de resolver um problema. Pressa é uma deficiência, a gente já estuda isso e sabe que prejudica, né? Então, assim, é esse tato que a gente está tentando trabalhar ao estudar logosofia, né? Ter essa noção de que esses pensamentos existem, estão na gente, que a gente precisa ter um controle sobre isso, né? Então, não é sempre que eu consigo. Dessa vez eu comprei o celular certo. Eu vi a tempo, né? Mas, pô, quem aqui no mundo nunca viveu uma situação que tava uma discussão acalorada com um ser muito querido e acabou por falar uma parada que não era o que queria falar, né? Aquele momento de irritabilidade, de reação, e aí a impulsividade entrou junto, né? Então, olha... É um grande desafio essa... E eu vejo que essa é a dinâmica da nossa vida. A gente nunca vai conseguir ter o tempo ali ideal, hermeticamente fechado, para peraí, eu preciso parar. Isso acontece em segundos. Então eu preciso me preparar antes, né? Isso é algo que o autor me ensina muito, assim, né? Eu tenho que estudar essas experiências passadas, me projetar nas experiências futuras ou até me preparar para, por exemplo, numa reunião de trabalho, né? A gente, no teu workshop trouxe essa experiência também, né, Humberto, assim, de toda uma reunião de trabalho ia um ser me falar assim, não, mas esse relatório aí, isso aí é melhor jogar no lixo, né? A pessoa atuou da forma como ela entendeu. Quem tem que controlar isso sou eu. Como que eu faço isso? Né? Eu tenho que estar preparado, tenho que estar com um pensamento pré-pensado, ou seja... Opa, eu vou chegar naquela reunião, eu sei que já é uma reunião que normalmente acontece, tem aquela pessoa que às vezes se coloca de uma forma mais incisiva. Como que eu vou me preparar antes? Sabendo que eu tenho essa deficiência da impulsividade. Como que ela atua? Né? Através do... Né? Tratando de forma irrefletida, né? Como é que eu... Então, não adianta também eu só me preparar, selecionar aquele pensamento, eliminar ele, ou pelo menos conter ele, se eu não colocar nada no lugar. Esse é um outro conceito bastante interessante sobre o controle das deficiências, né? Eu preciso colocar a contenção, né? Ou primeiro a defesa mental e depois essa virtude, esse valor, porque senão, no buraco onde fica lá, cresce bactéria, né? Uma outra imagem na lógica. Então, eu preciso colocar alguma coisa no lugar disso. Então, um segundo passo, além de me preparar e conter, é colocar alguma coisa de valor no lugar. Esse é uma outra experiência bastante interessante que o autor me ensina em relação ao controle das deficiências. Mas, Humberto, conclui pra gente como é que é, então, beleza? Entendemos a impulsividade, tenho certeza que cada um aí, vendo essa realidade, já se deparou com esses acontecimentos na sua vida. Beleza, então identifiquei como que eu faço, qual que é a característica da contenção. Muito bem. Eu poderia dizer assim que não existe nada sem esforço. Então não é uma coisa que você vai achar fácil. Então você precisa trabalhar. Então, a partir do momento que eu conheci que existe essa contenção, eu comecei, então, a raciocinar, não reagir perante o primeiro pensamento que vem. Olha, analisa, é isso que eu quero mesmo dizer? Se eu vou dizer, se não, vou esperar para depois. Como eu falei, aquela primeira experiência, eu não estudava filosofia ainda, mas eu vou contar uma outra, que já foi
sob o coberto aí dos estudos da logosofia. Então, eu, como funcionário do Banco do Brasil, sempre trabalhei e cuidava da conta da minha mãe. Facilitava para ela. Então, eu fazia o controle para ela. Então, por exemplo, minha mãe tinha carnês para pagar, faturas, coisas do tipo de... Eu fazia para ela no banco, para ela não ter que se deslocar até o banco fazer isso. Bom, bem, um certo dia, ela me mostrou uma pilha de IPTU, carnê de IPTU, de um loteamento que ela tinha lá na cidade. Ela me passou, eu levei para casa, só que uma pessoa lá na minha casa, muito querida, não via isso com bons olhos. Ela pensava que eu poderia estar misturando o dinheiro da minha mãe com o meu dinheiro e tal. Mas era infundado isso, porque a minha mãe tinha muito mais recursos que eu. Então, não precisava ter essa preocupação, mas tinha. Muito bem, eu deixei aqueles carnês numa gaveta e naquele dia eu tinha estudos na Fundação Logosófica. Então, eu fui para a Fundação, fiquei lá mais ou menos até umas 11 horas da noite. E essa pessoa querida já tinha ido dormir quando eu voltei. Mas como ela tinha mostrado uma certa resistência, insatisfação quanto àqueles carnês, eu fui ver onde que estavam aqueles carnês. E quando eu cheguei naquela gaveta que eu tinha colocado os carnês, fui lá, abri a gaveta e não achei. Aí eu já comecei a pensar, o que é que ela fez? O que é que ela fez com os carnês? Será que ela rasgou? Ou será que ela escondeu? Veio aquele pensamento de ir lá e acordar ela logo, que exigia uma explicação. Mas, pensando na contenção, eu falei, bom, vou esperar para amanhã. Amanhã cedo eu vou perguntar para ela onde que estão os carnês. Talvez ela tenha sido só colocada em outro local. Muito bem. Aguardei, fui dormir. No dia seguinte, no café da manhã, perguntei para ela, você viu os carnês da minha mãe? E ela falou, eu fui ver naquela gaveta que tu deixou os carnês, estava tudo uma bagunça, você jogou os carnês lá dentro. Aí eu peguei e organizei. Só que daí, em vez de deixar na primeira gaveta, eu coloquei na última gaveta. Organizei bem a gaveta. Daí eu fiquei pensando, se eu tivesse agido conforme aquele primeiro pensamento, de acordar ela para exigir uma explicação, eu ia ficar muito frustrado. Porque a maneira como ela agiu foi uma maneira boa, foi querendo me auxiliar, me ajudar, e eu teria sido muito injusto com ela se eu tivesse feito aquela reação inicial. Então, ali eu já percebi que eu já estava botando em prática, que eu já estava conseguindo, por exemplo, segurar o primeiro pensamento negativo, fazer uma avaliação do momento e dizer, bom, talvez seja melhor aguardar para depois. Imagina se tu tivesse falado o que não ia ter acontecido na noite anterior, ia ter arrumado uma briga por nada, né? Uma briga por nada, com certeza. E é interessante porque a gente não estava necessariamente preparado ou pensando, mas como já tinha conhecimento sobre si mesmo, sobre as características, tuas mesmo, já foi, peraí, eu já vou, vamos segurar aqui, vamos deixar até amanhã, né? E tem um outro aspecto que a gente estuda muito na logosofia, que é o tempo, né? Às vezes esse aí é também um ensinamento muito bom, né? Então a gente soma essas coisas. Primeiro, o conceito que eu tenho, que é a minha característica, deixo o tempo atuar, que é uma lei universal, inclusive, a gente vai falar sobre isso mais adiante nos demais episódios, e deixo a contenção também, preparo a contenção, né? E é como eu falei, nem sempre a gente tem esse tempo, né? Que bom que tu teve, que bom que estava preparado para isso, mas nem sempre a gente tem esse tempo. E como é que a gente faz quando acontece, né? Humberto, muito grato por trazer um pouco desse conceito para a gente. Nós vamos dar uma pausa agora e vamos para a segunda parte desse episódio, que nós vamos conhecer um pouquinho a experiência da Bruna também. Então, você é convidado a se manter aí, seguir a Logosofia no @logosofiabr, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas também segue aí pra gente para a parte 2 do episódio. Até logo!